A Sasha é o novo Jiraiya? Falando no contexto de mortes, por que nós estamos tão mal acostumados com despedidas, ou seja, morte de personagens? A única coisa que você não pode ficar mal acostumado é deixar seu like nesse vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais informações. Vou começar pelo Naruto. A gente, em toda a obra do Naruto, e a obra foi bem extensa, a gente teve pouquíssimas mortes. Aí eu vou linkar para vocês um pouco as mortes e o porquê que eu coloquei elas nessa ordem. Primeiramente, a grande morte no anime mais sentida foi a do Jiraiya, e aí tem uma série de questões que a gente coloca isso como prioridade. Primeiro, o Jiraiya era um personagem cativante, era um personagem muito forte, e era um personagem que, acima de tudo, ele cuidava do Naruto. Todo mundo via ali o Jiraiya ou como um tio, ou como um parente, ou como um pai, né? E realmente a morte foi muito sentida, e posso dizer para vocês que eu fiquei muito triste dele sair naquele momento. Eu acho que a saída dele foi importante por vários poréns, e aquilo ali foi determinante para que o Naruto ficasse mais forte. Colocando nessa ordem, teve a segunda morte, que foi a do Hokage, uma morte muito sentida. O Hokage era um cara muito querido na aldeia e, sem dúvida nenhuma, foi uma morte bem importante. E aí eu vou falar na terceira posição de Asuma. Eu não vou dizer que ela não foi importante, mas eu acho que ela foi a mais dramática de todas, a que realmente eu acho que tocou no coração de todo mundo. E a última morte foi a morte do Neji. Sinceramente falando, eu não entendi por que o Neji ele morreu, né? Eu entendo que na cabeça dos produtores eles tinham que ter uma morte de alguém importante numa guerra, porque sinceramente falando a gente só via personagens sem relevância, os soldados ali de segundo escalão que morriam na guerra. No Dragon Ball eu acho até engraçado, porque eu nunca vi um anime que ninguém morre, né? Aliás, todo mundo morre, né, no Dragon Ball, mas todo mundo revive. Os únicos que não revivem, aliás, também revivem, são os vilões, né? Não posso dizer que não revivem, porque se a gente for pegar o Freeza revivendo no Dragon Ball Super, né? E foi uma coisa bem bacana também. Eu falei um pouco para vocês de Naruto, falei um pouquinho para vocês de Dragon Ball, sobre morte de personagens. Eu vou trazer um anime para quem não conhece, chama Evangelion, um anime que passou entre 1995 e 1996 na TV Tóquio. Quem tiver interesse nesse anime, no Netflix tem disponível a série e tem disponível 2 ovos para vocês acompanharem. É bem bacana, assistam. Ele tem uma pegada um pouco parecida com Attack on Titan em relação a tratativa de personagens. Aí vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer. E aí, gente, eu vou fazer de novo a pergunta que eu iniciei o vídeo. A Sasha é o novo Jiraiya? Se a gente for olhar esses últimos dias na internet, tem uma comoção em relação a Sasha muito grande. Ódio pela Gabi, torcida pela Sasha, tem vários questionamentos sendo levantados. Mas, se a gente for avaliar um pouquinho, a abordagem do Attack on Titan, ela é muito interessante. E a pergunta que fica é: por que essas grandes obras que eu citei, como Naruto, Dragon Ball, Evangelho, entre outros animes, os personagens eles não morrem, né? Por que além da gente ter pouca morte de personagem, a gente tem tanta dificuldade para aceitar isso? Eu queria responder essas perguntas para vocês. Bom, gente, primeiramente é pela receita, né? A gente tem um produto sendo criado e a gente quer que esse produto ele gere receita. E naturalmente esse produto passa pelos personagens. Logicamente, os personagens têm a sua personalidade que cativa muitas vezes o público. Às vezes mais do que a gente imaginava. Aí eu vou trazer para vocês o caso do Dragon Ball. Lá atrás do Dragon Ball, quem era para ser o personagem principal era o Gohan. Só que o Goku tomou a frente e eles não conseguiram tirar o Goku como personagem principal. Falando um pouquinho sobre outro porquê, pela continuação da história. Quando a gente tem a morte de muitos personagens, a gente tem um grande desafio de ter uma continuação interessante em relação à história, né? E aí, um outro ponto que eu acho muito importante é o apelo com o público, né? A gente sabe que os animes, eles conseguem, mais do que ter um produto de qualidade, eles conseguem deixar muito claro na nossa visão enquanto telespectador a personalidade de cada personagem, né? Eles trabalham muito bem isso, e o Attack on Titan trabalha muito bem isso. Aí vocês vão me perguntar assim: mas por que Attack on Titan é tão diferente, né? Porque hoje eu tô falando da Sasha,
né? E aí eu até fiz a pergunta, a Sasha é o novo Jiraiya. Mas se a gente for avaliar na grande obra de Naruto, a gente teve 4 mortes importantes, que foi o Jiraiya, o Hokage, o Asuma e o Neji. Se a gente for pegar Attack on Titan desde a primeira temporada, a gente teve a tropa de expedição basicamente sendo aniquilada. Não foi uma ou outra morte, a gente teve várias e várias mortes. Sasha, que foi uma morte muito sentida, que a Sasha tava desde a primeira temporada com o Connie, com o Jean, e realmente ela foi muito sentida, e eu acho que ela foi muito bem trabalhada nesse último episódio. Aí vocês vão me perguntar assim, o que difere Attack on Titan das outras obras? Bom, do ponto de vista, eles têm uma abordagem totalmente diferente, tem tudo isso que eu falei pra vocês, eles prezam receita, prezam a continuação da história, prezam a apelação ao público, mas muito mais importante que apenas isso, eu acho que eles fazem a construção de uma forma que a gente se sente sufocado em acompanhar a história. Como assim sufocado em acompanhar a história? Bom, para quem assistiu o filme 1917, é um filme que fala sobre a guerra, e a forma que foi desenhado esse filme, a forma que foi construída a história, ele faz você imergir de uma forma tão profunda no filme que você se sente sufocado, né? Attack on Titan te deixa dessa forma, ele te deixa sufocado, ele te deixa concentrado, cada vez mais querendo entender o que de fato está acontecendo na história. E aí, existe uma habilidade muito grande dos produtores do Attack on Titan, porque, sinceramente falando, para a quantidade de personagem que morre, eles conseguir continuar uma história com tanta qualidade, gente, é muito difícil. Agora, nós temos grande dificuldade de aceitar as mortes nos animes, né? A perda de personagens. Isso, no Attack on Titan, é uma abordagem totalmente diferente do que a gente está acostumado, de Naruto, de Dragon Ball. Eu acho que se assemelha um pouco mais a Evangelion, é uma obra um pouco mais antiga, mas eu acho que cada vez mais isso pode ser uma tendência em alguns animes, né? Ter personagens importantes é bom, mas a perda desses personagens também é importante, porque a gente presta muito mais atenção no enredo e no contexto da história. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, sigam o nosso canal, se inscrevam, dê o seu like e tamo junto!